que, né, uma morte de uma mulher que já é, né, não é aceitável, né? Que é uma morte que vai desestruturar uma família, né? Em que os filhos vão ficar órfãos, em que o pai muitas vezes não assume essas crianças e elas ficam, né, ou instituições ou com a família, ou ele casa novamente, né? E essas crianças vão ter uma outra mãe, né? Mas, então, acima de tudo, ela é um indicador do nível de saúde de uma população, né, e da atenção à saúde da mulher. Quando esse indicador é elevado, a razão de morte materna é elevada, demonstra que um país é desenvolvido ou não é tão desenvolvido, né? Então, é um indicador de desenvolvimento dos países. Então, os comitês, a gente já vem trabalhando, o Ministério da Saúde já vinha trabalhando desde 1990, investigando os óbitos, analisando os óbitos. Mas em 2000, a Organização Mundial de Saúde, avaliando a mortalidade materna como grave problema de saúde pública, determinou que um dos objetivos, os 8 objetivos do milênio, seria reduzir a mortalidade materna. E a meta estipulada foi reduzir em 3/4 ou 75% da taxa de 1990. Então, em 25 anos, nós teríamos que reduzir 75% a taxa de mortalidade materna. Aqui, então, começam os dados. Eu vou apresentar os dados e a Liana vai apresentar daí, as medidas, ainda os avanços necessários para melhorarmos a atenção materna. No mundo, em 1990, nós tínhamos cerca de 500 mil mortes maternas. É muito óbito, né? É um absurdo. E nós conseguimos reduzir para 289 mil em 2013. 2015 ainda, os dados sempre têm 1 ou 2 anos de atraso, né, para serem apresentados. Então, o dado de 2013, publicado pela Organização Mundial de Saúde, é que ocorreram 289 mil mortes. Isso representa taxas, a razão de mortalidade materna, que é o indicador que mede, né, a situação da morte materna no mundo e em todos os países, que é padronizado, reduziu de 380 por 100 mil nascidos vivos para 210 por 100 mil nascidos vivos, uma redução de 45%. Nos países desenvolvidos, olhem a diferença, a taxa, né? Então, a gente diz que a morte materna é um indicador de desenvolvimento mesmo, né? Na América Latina, nós diminuímos de 140 por 100 mil nascidos vivos para 77 por 100 mil nascidos vivos. E o Brasil, o dado da Organização Mundial de Saúde, reduziu de 120 por 100 mil para 69 por 100 mil nessa mesma referência aqui. E o dado do Ministério da Saúde reduziu de 141 por mil nascidos vivos em 1990 para 61 por 100 mil nascidos vivos em 2013. Para a Organização Mundial de Saúde, o Brasil reduziu 43% e pelo Ministério da Saúde reduziu em torno de 57%. Mas o que vocês podem observar aqui? Alguém atingiu a meta? Não. Algum país vai atingir a meta? Não sabemos. Sabemos até agora que só 19 atingiram, de mais de quase 200 países. Então, é uma meta, um dos indicadores bastante difíceis, né, de se implementar e reduzir. Vocês vão ver por quê, né, porque depende de uma série de ações e é bastante complexo e necessitaria de muito investimento, que a Liana também vai estar detalhando para vocês o que precisa fazer. Então, é um dos únicos objetivos do milênio que, infelizmente, nós não vamos atingir, né? Nem o Brasil e nem a maioria dos países. Então, o que a ONU coloca, né, que acredita que o progresso nessa área tem sido modesto, né? Modesto ainda... Palavra boa, né? É boa ainda, né? Na verdade, é ruim, né? Reduzir em 25 anos, nem 50%. Embora haja alguns casos encorajadores, mas ainda requerem muitos esforços. Então, nós vamos falar desses esforços que nós precisamos fazer. Nós temos boas notícias do Paraná. Nós
pela nossos cálculos do comitê, nós temos reduzido, desde 1990, nós começamos aqui com 90,50 por 100 mil, a razão de morte materna. Então, ocorre 90,50 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos, né? Isso representava 180 óbitos por ano. Agora, em 2014, nós estamos com, no ano passado, estávamos em torno de 69 óbitos, com uma taxa de 43 por 100 mil. Vocês estão enxergando lá? Acho que está aqui embaixo, né? Então, a gente calcula ano a ano quanto que vem reduzindo. A média de redução teria que ser 5% para atingir os 75%. Então, a gente não consegue, em muitos anos, tem anos que aumenta, né? A taxa que aumentou 20%. E a média acumulada até 2014, então, está em 55,93%. Enquanto deveria, até o final do ano, agora, ser 75%. A nossa meta seria chegar a uma razão de morte materna de 22,63 por 100 mil. E está em 40 por 100 mil. Nós tivemos, então, um total de 3 mil óbitos em 25 anos. E nós tivemos uma redução de nascidos vivos. Nós tínhamos quase 200 mil nascidos vivos em 90, estamos com cerca de 150 mil nascidos vivos em 2014. Em 2015, nós já temos 22 óbitos maternos. Para analisar, né? Nós tivemos aqui, o que teria determinado essa redução? Na análise do comitê, nós tivemos 2 grandes investimentos em 1990, com um projeto específico para a redução da morte materna, que chamou Protegendo a Vida, e agora em 2010, com a Rede Cegonha e o Mãe Paranaense. Foram projetos específicos com ações voltadas para a saúde materna. Então, aqui tem uma redução, vocês podem ver, né, claramente, só que em 25 anos e muito lentamente, né? Muito lenta essa redução. Então, nós já atingimos 61,38% de redução, ou 81% da meta de 75%. Falta pouco? Falta, mas se a gente, que para reduzir esse restante ainda pode demorar 5 anos, de repente, se a gente não investir. Então, o total de mortes no período, mas se a gente não tivesse reduzido, teria sido maior, né? Essas crianças, os filhos dessas mães ficam órfãos, são quase 6 mil crianças. Como eu falei já da subnotificação, não vou falar, né, que a gente corrige em torno de 40% das mortes com a investigação da vigilância e análise dos comitês. As causas de morte materna. Então, só mais 2 slides e eu vou passar para a Eliana. No Brasil, a primeira causa de morte materna é a hipertensão específica da gestação. Ela vem reduzindo, aqui de 3 períodos, 90, 2000, 2007, a hipertensão, as hemorragias anteparto, do parto pós-parto, a segunda causa, a terceira causa, a infecção puerperal, a quarta causa, o aborto, e dentre as obstétricas indiretas, são as doenças do aparelho circulatório. Muitas mulheres que têm cardiopatia e que complicam devido à gravidez. Então, essas são as principais causas no Brasil. No Paraná, nós temos ainda um grande aporte de mortes obstétricas diretas. 67% das mulheres morrem porque elas estão grávidas. Se elas não estivessem grávidas, não teriam morrido. São causas específicas da gestação. E outras, quase 30%, vão a óbito porque elas tinham uma doença de base, como eu disse, uma cardiopatia, uma hipertensão, uma diabetes não gestacional, HIV. Essas são as principais causas obstétricas indiretas, mas a maioria é ainda por falhas na atenção específica à gravidez, as complicações da gravidez, do parto e do puerpério. Aqui, então, o detalhe das causas. A primeira causa de morte materna, aqui fiz a média de um período de 5 anos. As principais causas entre 2009 e 2013. A pré-eclâmpsia foi responsável por 127 óbitos, uma média de 12% ao ano, representando 16%. As hemorragias anteparto e pós-parto, se somadas, elas ultrapassaram um pouco, né,
aqui são 13 óbitos contra 12 óbitos, né? Uma proporção de 17% contra 16%. Então, nós tínhamos a hemorragia como a primeira causa de morte, a pré-eclâmpsia e eclâmpsia como a primeira causa de morte até 2008. A partir de 2009, as hemorragias passaram a ser a primeira causa obstétrica direta de óbito. Mas também tivemos aqui, em números elevados, as complicações, não, aqui é em torno de 5,8, a embolia, infecção corporal, infecção urinária, né? E aqui embaixo as doenças do aparelho circulatório, que entram as cardiopatias, as doenças do aparelho respiratório e do aparelho digestivo. Nos chama a atenção, em relação às doenças do aparelho digestivo, nos 2 últimos anos, nós tivemos 10 óbitos de meninas, de mulheres jovens, que se submeteram à cirurgia bariátrica e tiveram uma complicação durante a gravidez e foram a óbito por complicação da cirurgia bariátrica. Então, está aparecendo uma nova causa de morte materna obstétrica indireta, né? Então, o excesso dessas cirurgias em mulheres jovens, e elas engravidam menos de 2 anos após essa cirurgia e acabam tendo uma complicação, uma hérnia e outras complicações fisiológicas que determinaram o óbito dessas mulheres e entram aqui nas doenças do aparelho digestivo. Bom, esse é um perfil, então, bem rápido dos dados, quantos morrem, do que morrem as mulheres, né, no Paraná. E a Ariana, então, vai falar sobre as ações estratégicas para nós ampliarmos essa redução. Como vocês viram, a gente ainda não atingiu a meta.